Vamos para mais uma aula de regra de 3 simples e composta. Como eu comentei com vocês na outra aula, vamos ter dois temas, duas aulas, duas videoaulas essa semana, né? Então a primeira videoaula foi de razão e proporção, e agora vamos ter a regra de 3 simples e composta. Pode parecer muito, mas eu sei que não é muito, porque são assuntos que nós já vimos no fundamental, que vocês conhecem muito. Então, assim, logo a gente vai vendo aqui, ok? Então vamos começar? Antes de falar de regra de 3, nós temos que falar de números proporcionais. O que seria, ou por que falar de número proporcional? Número proporcional, quando a gente trabalha em regra de 3, nós trabalhamos com grandezas, né? Então a grandeza ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas de onde surgiu? Como é que a gente sabe disso? Preste atenção. Os números proporcionais são divididos em diretamente e inversamente proporcional, como eu tinha comentado agora com vocês, e são utilizados em situações envolvendo regra de sociedade, abordando as divisões de lucro, prejuízo, sociedade e investimento, entre outras situações de repartição de capitais. Então, assim, faz-se necessário entender o que é uma grandeza diretamente proporcional, que é uma GDP, e uma grandeza inversamente proporcional, que é uma GIP. Né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o que é isso logo. Então, os números diretamente proporcionais. Vamos começar aqui. Dados os números A, B, C, D, E e F, dizemos que eles são diretamente proporcionais quando a igualdade entre as respectivas razões possui o mesmo valor. Dessa forma, concluímos que, observem que A está para D, que é igual, porque eu falo em razão, né? Em razão, eu esqueci de comentar que nós temos a razão, o antecedente, que é o numerador da fração, e o consequente, que é o denominador. E como aqui a proporcionalidade, ela trata de que são grandezas diretamente proporcionalidade. Então são igualdade entre razões. Eu tenho aqui que A está para D, assim como que é igual a B está para E, igual a C está para F. Lembrando que D, E e F tem que ser números diferentes de zero. Por quê? Porque eles representam o denominador da fração, né? Eles são denominadores da fração. E o denominador da fração, porque sabemos que o traço da fração indica uma divisão, e o denominador da fração ele vira divisor, e nós não podemos dividir por zero. E aí, olha, o resultado das divisões é denominado coeficiente da proporcionalidade, ou seja, quando nós dividimos, né, nós temos o coeficiente de proporcionalidade. E no caso das proporções também é válido as seguintes propriedades. Então tem aqui, essa propriedade é aqui, A sobre A mais B mais C dividido por D mais E mais F. E aí temos um exemplo aqui. Vamos ter dois exemplos de números diretamente proporcionais e dois exemplos de inversamente proporcionais, certo? Então o primeiro exemplo aqui é para que a gente possa verificar se os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 6, 15, 24 e 30 respectivamente. Lembrando que respectivamente quer dizer o que? Nesta ordem, obedeça a essa ordem. Para isso vamos aplicar a regra da igualdade entre razões. Então eu tenho aqui, olha, se é para me obedecer a ordem, 2 está para 6, assim como 5 está para 15, 8 para 24 e 10 para 30. Então eu tenho aqui 2 sextos é igual a 5 quinzeavos, que é igual a 8 24 avos, que é igual a 10 30 avos. Podemos observar aqui que essas quatro frações aqui, essas quatro razões, já que eu estou falando de igualdade entre razões, que essas quatro razões aqui são redutíveis, né? Eu tenho aqui 2 sextos, eu posso dividir 2 por 2 e 6 por 2. Eu tenho 1 terço. 5 quinzeavos, posso dividir 5 por 5 e 15 por 5, que eu também vou ter 1 terço. 8 24 avos, 8 por 8 é 1, 24 por 8 é 3, eu também tenho 1 terço. 10 por 10 é 1, 30 por 10 é 3. Observem aqui
que as razões elas ficaram iguais, né? Então, após a simplificação das frações, deixamos ela na forma irredutível, né? Porque a fração a gente entende que ela pode ser redutível e irredutível. Quando é que ela é redutível? Quando conseguimos dividir o numerador, quando conseguimos encontrar um número que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo, né? Isso nós já vimos em aulas passadas, lá no ensino fundamental. E aí, quando é que ela se torna irredutível? Quando a gente não consegue mais encontrar isso. Então verificamos que a igualdade entre as razões foi comprovada, né? Observamos aqui, observe que todos foram iguais. Olha. Um terço, um terço, um terço e um terço. Dessa forma, dizemos que os números nessa ordem são proporcionais. E o coeficiente da proporcionalidade é igual a um terço. Lembrando que o resultado da divisão é denominado de coeficiente da proporcionalidade. Então, esse coeficiente da proporcionalidade ficou um terço. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos determinar os valores de x e y, considerando que os números 6, 8 e 16 são diretamente proporcionais aos números 30, x e y. Observe que agora tem valores que eu não conheço, né? Mas que é simples, rápido, fácil de resolver. Já que eu aprendi proporção, já que eu sei proporção, eu consigo tranquilamente resolver isso aqui. Observe aqui, ó. Eu tenho que 6 está para 30, assim como 8 está para x, assim como 16 está para y. Se aqui existe uma igualdade entre razões, no caso aqui, essa igualdade, nesses números que estamos vendo que é diretamente proporcional, eu sei que 6 está para 30 é igual a 8 está para x. Ó. Então eu posso fazer aqui uma proporçãozinha, né, meios por extremos. Meios por extremos, eu tenho 6 vezes x igual a 8 vezes 30. 6 vezes x é 6x, 8 vezes 30 é 240. 240 dividido por 6 é 40. Descobrimos o valor de x. A mesma coisa y. Como eu sei que 6 30avos é igual a 16y, ó, montei aqui uma outra proporção. Meios por extremos, ó, meios por extremos. Então, temos 6y igual a 16 vezes 30. 6 vezes y, 6y. 16 vezes 30, 480. E 480 dividido por 6 é 80. Com isso, descobrimos que os valores de x e y são, respectivamente, 40 e 80. Falamos de números diretamente proporcionais. Chegamos agora em inversamente. Se faz necessário falar sobre isso para que a gente tenha uma boa compreensão daqui a pouco em regra de 3 simples e composta. Né? Então eu tenho aqui, olha, dados os números A, B, C, D, E e F. Dizemos que eles são inversamente proporcionais quando um número está para o inverso do outro, prevalecendo a igualdade entre as respectivas razões. Né? Então, o que seria assim quando um número está para o inverso do outro? Lembra nas aulas de quando estávamos discutindo conjuntos numéricos e que vimos que quando discutimos os conjuntos e chegamos em conjuntos de números racionais e vimos que todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. E aí, como é que a gente transforma, por exemplo, eu tenho aqui o número 5, um exemplo, 5, e quero transformar aquele 5 em fração. Só é colocar um 1 em seu denominador. Né? E aí, o inverso de 5 sobre 1 seria 1 sobre 5. Então, o inverso de D é 1 sobre D. O inverso de E é 1 sobre E. O inverso de F é 1 sobre F. Lembrando que os números que ficam nos denominadores, né, que são os nossos consequentes, eles têm que ser diferentes de zero. Por quê? Porque o denominador da fração, toda fração indica uma divisão. E o denominador, ele é o dividendo. O divisor. Né? E nós não podemos dividir por zero. E aí eu tenho um exemplo. Olha, verificar se os números 2, 4 e 6 são inversamente proporcional aos números 90, 45 e 30. É óbvio que eu já sei que 90, 45 e 30, cadê meu mouse? 90, 45 e 30, nós vamos ter que trabalhar com o que? Com o inverso dele. Né? Então vai ficar 1 sobre 90, 1
sobre 45 e 1 sobre 30. Observe, eu tenho aqui 2, 4 e 6, que são os números, então eu tenho que olhar se eles são, respectivamente, no caso, né, inversamente proporcional a 1 sobre 90, 1 sobre 45 e 1 sobre 30. Observe que 2 sobre 1 sobre 90, o traço da fração indica uma divisão. Eu tenho aqui esse traço, ele indica uma divisão. Nós vimos, eu acho que no sexto ano, que para resolver uma divisão de fração, o que é que eu faço? Como é que eu resolvo uma divisão de fração? Para resolver uma divisão de fração, eu repito a primeira fração, que no caso será o 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Né? Então, veja, preste atenção aqui. Para desenvolver as frações, devemos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Como o inverso de 1 sobre 90 é 90 dividido por 1 vai ser 90, vê o que é que eu tenho aqui, olha. 2 vezes 90, 4 vezes 45 e 6 vezes 30, que dá tudo igual a 180. Então, prevaleceu aqui a igualdade entre as respectivas razões. Então, concluímos que essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais, né? Então, a gente verificou aí a igualdade e aí podemos concluir que os números são inversamente proporcionais. Vamos para mais um exemplo. Vamos verificar se os números 2, 4 e 8 são inversamente proporcionais aos números 20, 10 e 5. Para que eles sejam inversamente proporcionais, devemos aplicar a regra do exemplo 1. Né? E o que é que essa regra diz? Olha, 2, ok? 2, 4 e 8 é inversamente proporcional a 20, 10 e 5. E aí nós vamos fazer o que? O inverso de 20, o inverso de 10 e o inverso de 5. Ok? Por fazer o inverso, porque é inversamente proporcional, eu vou estar multiplicando 2 vezes 20, 4 vezes 10 e 8 vezes 5. Que temos aqui o 40. Né? Com isso, nós descobrimos que nós verificamos que eles são inversamente proporcionais. Os números são inversamente proporcionais, pois possuem o mesmo coeficiente de proporcionalidade, ou seja, o mesmo resultado da divisão. E nós descobrimos que o coeficiente da proporcionalidade é o resultado. Não é isso? É o coeficiente. Ok? Vamos lá. E aí, chegamos na nossa regra de 3. Né? E para a gente falar sobre regra de 3, temos que lembrar que nós temos dois tipos de regra de 3. Né? Ela pode ser direta e ela pode ser inversa. Ou seja, quando aparecer uma regra de 3 que ela for diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado, meios por extremos, como proporção. E quando aparecer uma regra de 3 que ela for inversamente proporcional, a gente não precisa multiplicar cruzado. A gente só precisa multiplicar reto. Jean, qual a diferença de grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais? A grandeza ela é diretamente proporcional quando, aumentando a outra aumenta em relação a ela. Se as duas aumentam ou se as duas diminuem ao mesmo tempo. A gente vai ver nos exemplos. Mas quando uma grandeza aumenta, forçando a outra a diminuir, ou ela diminui, forçando a outra a aumentar, quando não há um equilíbrio aí, então a gente classifica ela de inversamente proporcional, chegando a multiplicar reto. A gente não multiplica cruzado. E aí eu trago um exemplo. Nós vamos ter um exemplo de direta e vamos ver um exemplo de inversa, ok? Observe aqui. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Preste atenção. Perguntamos sempre para as grandezas para definir se ela é direta ou inversa.
Quanto mais peso, mais gota. Portanto, de cara aí a gente já está vendo que ela é diretamente proporcional e a gente pode multiplicar cruzado. Vê, quando eu vou organizar, deixa eu voltar aqui. Quando eu vou organizar aí, quando eu, Jean, vou resolver uma regra de 3, um problema com regra de 3, eu gosto de organizar as grandezas. Analisando aqui, nós temos a grandeza gotas, né, que são as gotinhas do remédio, e a grandeza quilo, que é peso. Então eu vou botar aqui, ó. Eu organizo assim: peso e gota, certo? Aí eu vou colocar cada grandeza em seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Observe. A bula dizia que tinha que tomar, se a criança tivesse 2 quilos, ela tomaria 5 gotas, não é? A cada 8 horas. Eu vou estar aí eliminando as 8 horas porque 8 horas se repetiu. Então eu estou querendo saber aí o peso, então só preciso saber, estou querendo saber o peso da criança. Então eu só preciso aí estar sabendo a questão de gota e peso, já que o tempo é o mesmo, foi de 8 em 8 horas. Então a criança, na bula do remédio tinha dizendo que para 2 quilos se daria 5 gotas. Aí a mãe deu 30 gotas e ministrou esse medicamento de 8 em 8 horas. Então 30 gotas, né? Quando eu vou resolver também, além de organizar, eu gosto de trabalhar com as setas. Observe, aonde está o peso, aonde está a pergunta, eu sempre coloco a setinha para baixo, porque é através dela que eu vou conversar com a outra para saber se elas são direta ou inversamente proporcional. Observe, se a criança tem 2 quilos, não, na bula tem dizendo, quando a criança tem 2 quilos, sua massa é 2 quilos, toma 5 gotas. Se a mãe deu 30 gotas à criança, ela pesa mais de 2 ou menos de 2? Ela pesa mais de 2, né? Por pesar mais de 2, observe que a grandeza gota, ela aumentou e a grandeza peso também vai aumentar. Então, as setinhas são para baixo. Logo aí, é diretamente proporcional. E nós multiplicamos como? Multiplicamos cruzado. Certo? Ó, observe. 5 vezes x igual a 2 vezes 30. Né? 5 vezes x igual a 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 5, 12. Ou seja, a criança ela tem 12 quilos. Resposta, letra A. Vamos ver um outro exemplo. Com a velocidade de 75 km por hora, um ônibus faz um trajeto de 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez um percurso de volta em 50 minutos. Qual a velocidade média desse ônibus? Com a velocidade de 75 km, né, ele gastou 40 minutos para se locomover de um canto a outro, de uma cidade a outra. Quando eles voltaram, o tempo ele aumentou, a grandeza do tempo ele aumentou. Analisando aqui, nós temos a velocidade e o tempo, né? Então a velocidade de 75 km ele gastou 40 minutos. Só que na volta ele gastou 50. Quer dizer que, a velocidade, eu quero saber qual foi a velocidade média desse ônibus. Como eu não sei, o x aqui é a minha variável. Aonde está o x, setinha para baixo. Por quê? É dessa grandeza aqui que nós vamos conversar com essa. Vê? Se a 75 km por hora ele gastou 40 minutos, na volta ele gastou 50 minutos. Ele veio com a velocidade maior ou menor do que 75? Ele veio com velocidade menor, né? Então, diminuí a velocidade, aumentei o tempo. Veja que as grandezas, uma diminuiu e a outra aumentou. Então, setinha para cima, porque isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional, né? Quanto mais veloz, menos tempo de viagem. Quanto mais veloz, menos tempo. Quanto mais lento, mais tempo. E aí, por se tratar de uma grandeza inversamente proporcional, a gente não vai multiplicar reto, não vai multiplicar cruzado.
Vamos multiplicar reto. Observe como a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho aqui 75 vezes 40 igual a x vezes 50. Só por uma questão de organizar, 50x igual a 75 vezes 40, 3.000, né? Eu sei que quando eu mudo o número de um membro para o outro, automaticamente eu mudo o seu sinal. Mas como eu inverti os dois ao mesmo tempo, então não precisamos trocar o sinal, ok? Então x é 3.000 dividido por 50, ele veio a 60 km por hora. Observe que a grandeza tempo aumentou e a grandeza velocidade diminuiu. De 75 baixou para 60, né? Ok? Vamos para o próximo. Já vimos dois exemplos de regra de 3 simples. Vamos agora conversar sobre regra de 3 composta. O que é que diferencia uma regra de 3 simples para uma regra de 3 composta? Na regra de 3 simples, eu trabalho com duas grandezas. Na regra de 3 composta, eu trabalho com mar de duas. Geralmente, nós vemos aí problemas onde aparece só 3, mas regra de 3 composta pode vir mais do que 3, viu, minha gente? Tem que ficar esperto. E aí, ó, quando temos que fazer várias regras de 3 ao mesmo tempo, com grandeza direta e inversamente proporcional, a fração com a variável é sempre igual ao produto das outras todas frações, mantendo elas em caso de diretamente proporcional e invertendo as mesmas quando são inversamente proporcionais. Ok? Então, veja, observa que quando a gente tem que fazer regra de 3 ao mesmo tempo, quando tem que fazer várias regras de 3, né? Mais do que duas, aí é regra de 3 composta. Trago um exemplo aqui para a gente conversar. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Aí vem a pergunta, ó. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Observe aí que quanto mais capacidade, mais ralos. Quanto mais horas, menos ralos. Então, eu vou observar, eu vou olhar aí o quê? Eu vou olhar primeiro que tudo organizar minhas grandezas, né? Quais são as grandezas aí? Metros cúbicos, que é a capacidade, né? Eu tenho a quantidade de ralos e a duração de horas. Então nós temos aqui 3 grandezas: metros cúbicos, ralos e horas, né? E aí vamos organizar, ó. São 900. Primeiro vamos acompanhar a historinha. 900 aqui com 6 ralos, 6 horas. Né? Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. E aí a questão é saber qual é a quantidade de ralo. Eu continuo colocando a setinha aonde está a pergunta, na grandeza que está a pergunta, na grandeza que está a variável. Eu continuo sim colocando a setinha. E o que vai me fazer aqui? Preste atenção. O que vai fazer a gente... ver aqui, eu esqueço uma grandeza e converso com a outra. Depois, eu esqueço aquela que eu já conversei e vou conversar com aquela que eu tinha esquecido. É meio louco, né? Mas vamos entender. Vamos supor que eu vou esquecer a grandeza horas aqui. Eu não vou falar com as horas agora, eu vou só trabalhar com metros cúbicos e ralos. Ok? Vê. Se 900 metros cúbicos, para escoar 900 metros cúbicos, eu preciso de 6 ralos. Para escoar 500 metros cúbicos, eu vou precisar de menos ralo. Observe que a grandeza, elas diminuíram, as grandezas elas diminuíram. Logo, essa, em relação a essa, elas são diretamente proporcional. Ok? Setinha para baixo. Eu agora esqueço os metros cúbicos e vou trabalhar com ralos e horas. Observe. Se um trabalho é feito por 6 ralos,
em 6 horas, ok? Eu agora só tenho 4 horas para executar aquele trabalho. Então, se eu diminuir o tempo, olha, quanto mais horas, menos ralos. Quanto menos horas, mais ralos. Então, por isso, dizemos que os ralos e as horas, elas são grandezas inversamente proporcionais. E o que é que a gente vai fazer aqui? Olha, nós vamos organizar, ok? Vê, eu estou levando aqui o 6x, 6 sobre x, igual a... E aí vai. O que é que diferencia? Porque assim, de qualquer forma, toda a regra de 3 compostos, depois a gente vai resolver ela como se fosse uma regra de 3 simples. Observe, eu tenho aqui 900 sobre 500 vezes... Aí, como essa aqui foi inversamente proporcional, observe que a gente inverteu ela. Ó. Aquele que era o de cima foi para baixo, de baixo foi para cima. Jean, para mim não trabalhar com um número muito grande, nós podemos cortar os zeros aqui? Podemos sim. Observe que agora eu tenho 9 vezes 4 e 5 vezes 6. Ficou melhor para trabalhar. Né? Eu tenho 6x igual a 9 vezes 4, 36 e 5 vezes 6, 30. Por se tratar de uma proporção, porque é a igualdade entre duas razões, nós temos aqui a multiplicação de meios por extremos. Eu tenho 36 vezes x, né? 36 vezes x igual a 6 vezes 30, que dá 180. 180 dividido por 36 é 5. Logo, a resposta alternativa é a letra C, né? 5 ralos. Vamos para o segundo exemplo. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Observa aí. Vamos ver aqui. Quanto mais funcionários, menos horas por dia. Quanto mais camisetas, mais horas por dia. Quais são as grandezas que nós temos aí? As grandezas são funcionários, camisetas e horas. Né? Eu tenho aí, fala logo em 36 funcionários, olha, colocando cada um no seu lugar. 36 funcionários produzem 5.400 camisetas e trabalham 6 horas por dia. Né? Só que aí ele fala, tem uma historinha aí que ele fala, né, que o lançamento da nova coleção, o número de encomendas cresceu. Né? Então começaram a fabricar 21.600, ou seja, de 5.400 camisetas foi para 21.600. E aí eles viram que os 36 funcionários eles não davam conta trabalhando a quantidade de tempo, né? E aí contrataram, né? Eles aumentaram o quadro de funcionário para 96. A pergunta é: qual deve ser a nova jornada de trabalho desses funcionários? Mesmo aumentando, ele fala aqui, olha, ainda assim a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Então, ou não sei se para mais ou se para menos, mas ela tem que ser ajustada. Então, qual deve ser a nova carga horária de trabalho dos funcionários? 1 hora e 30, 2 horas e 15, 9 horas, 16 ou 24 horas? De cara, minha gente, a gente já vai excluir 16 e 24, né? Porque vai trabalhar 24 horas o funcionário? Não. 16 também não. Então, A, B e C. Aonde está a pergunta, eu coloco a setinha. E aí a gente vai começar a conversar. Ó, eu vou conversar com funcionário e hora. Se 36 funcionários, eles fazem um serviço trabalhando 6 horas por dia, 96 funcionários, vai precisar das 6 horas? Não, vai precisar de menos horas. Eu aumentei a grandeza funcionário
E estou diminuindo o tempo. Então, funcionário e hora são grandezas inversamente proporcionais. Esqueço agora os funcionários e vou ficar olhando camisetas e horas. Se 5.400 camisetas são feitas em 6 horas, para fazer 21.600 camisetas eu vou precisar de quê? De mais tempo. Então observe que a grandeza camiseta aumentou e a grandeza hora também vai aumentar. As grandezas elas aumentaram entre si, então quer dizer que camiseta e hora são diretamente proporcionais. Vamos organizar para resolver isso aqui, ó. 6 sobre x igual a 96 vezes 5.400. Invertemos aqui, ó. Ok? Invertemos. 96 vezes 5.400 e 36 vezes 21.600. Gente, a gente pode cortar os zeros? Pode cortar os zeros. Lá no nosso sexto ano, quinto, sexto ano, quando começamos a conhecer as frações, vamos sexto, sétimo, vamos lá para o sétimo também. Nós conhecemos uma propriedade que diz o seguinte, que quando um numerador e um denominador, certo? Sem ser da mesma fração, esqueçam aqui esse 6 sobre x, só é uma diquinha aí pra gente. Quando o numerador e o denominador, né? Na multiplicação de fração, quando o numerador e o denominador que não seja da mesma fração, eles podem ser reduzidos, a gente reduz. Então eu olhei aqui 96 e 216 e vi que eles podem ser reduzidos. Aí para mim não ficar de 2 em 2, de 2 em 2, em 2 em 2, em 2 em 2, aí eu fui descobrir qual é o máximo divisor comum deles. Eles têm um máximo divisor comum, que é o 24. Eu expliquei a vocês na sala como é que a gente tira o máximo divisor comum através do mínimo múltiplo comum, certo? É bem facilzinho. E aí eu também descobri que 54 e 36 eles também têm um máximo divisor comum, que é o 18. Vê como nossa conta, o número que estava tão grande, ela vai diminuir. Eu tenho aqui 6 sobre x, e eu tenho 96 dividido por 24 dá 4, 36 dividido por 18 dá 2, 5.400 dividido por 18 dá 3, e 216 dividido por 24 dá 9. Aí nós temos agora 6 sobre x igual a 4 vezes 3, 12, 2 vezes 9, 18. Por se tratar de uma proporção, meios por extremos. 12 vezes x igual a 6 vezes 18, que é 108. 108 dividido por 12, 9. Ou seja, a jornada de trabalho dessa galera de 6 horas, mesmo aumentando o número de funcionários, de 6 horas passou a ser de 9 horas, ok? Então, minha gente, olha, deixa eu voltar aqui para essa tela, para a gente ficar conversando um pouquinho. Tem um material também, o material foi enviado para vocês, tem um material, quem puder imprimir, faça a impressão, anexe no caderno, quem podem copiar também, certo? Podem copiar as atividades, o material que a gente está vendo aqui nas aulas, eles estão também com vocês, para que vocês possam imprimir ou copiem no caderno, estudem, logo logo vamos nos encontrar, né? Se tiver alguma dúvida, tem o meu Facebook, tem o meu Instagram, pode acessar a nossa sala do Google, o Google Sala de Aula, a nossa sala virtual. Pode perguntar, podem vir aqui no direct falar comigo, não tem problema, certo? Assim que eu visualizar eu respondo. O importante é não ter dúvida, certo? Logo logo eu vou estar divulgando o gabarito também dessas atividades de hoje, ok? Fiquem com Deus, fiquem em casa, lembre-se, quarentena não é férias, ok? Eu espero rever vocês em breve. Que Deus abençoe.